Então, olha, já passei overlock. Deixa eu pegar aqui. Nas laterais, ó, da roupa. Já aproveitei que tava na máquina. Aí a do zíper também aqui, eu já passei overlock, olha só. Tá bom? Eu já passei overlock. Agora eu vou unir as peças. Agora as peças a gente vai unir direito com direito. Cadê aqui o outro direito? Aí antes disso eu vou trocar aqui o pezinho. Vou colocar o pezinho. Então a gente vai unir os ombros, primeiramente aos ombros, direito com direito. Depois eu vou passar overlock também aqui no ombro, tá bom? Eu não vou fazer ela embutida, com forro. Eu vou fazer ela normal, e eu já tenho um vestidinho, então eu vou usar o forro dela. Pra usar por cima, né? Por baixo desse vestido aqui. Então, como ele não vai ser embutido, eu vou precisar fazer a overlock aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é ombro com ombro. Direito com direito. Um pezinho de máquina. Acerta o tecido. Não estica. Olha só, fechamos o ombro. Aí depois a gente tira, olha, na overlock o que ficou a mais, tá bom? Olha aqui, ó. Que na hora de cortar, às vezes ela escorrega, né? O tecido escorrega, mas é assim mesmo, é normal. Não é pra ser, mas acontece. Então, a gente agora vai fechar as laterais pra pregar a manguinha. Depois eu vou mostrar o jeito que eu fiz a manga pra aproveitar o retalho. Eu fiz ela bem pequenininha, porque esse molde, ele não é sem manga, porque sem a manga a gente tem que mudar o molde. E eu não mudei o molde para fazer ela ser manguinha, senão ia ficar parecendo o sutiã, sabe? Aquele buraquinho ali. Aí fica feio, tá bom? Se vocês quiserem, pode colocar pisilha aqui para ajudar a segurar o tecido. Ou vocês podem usar a agulha, né? Mas eu não gosto de agulha. Aí fica a critério de vocês, tá bom? O jeito que vai costurar. Então, eu já aproveitei que eu tava na overlock e passei a overlock na máquina, no tecido. Então, vamos lá. A gente vai fechando. Do outro lado, depois eu vou colocar a prisilinha pra ver como que vocês... como que vai facilitar a costura. E é assim, tem que ir devagar, sem pressa. Cintura com cintura. Vai ficar bonitinho. Aí vocês podem costurar do lado da overlock ou em cima do overlock, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, por enquanto aqui, vou fazer assim. Aí no outro lado, eu vou fazer com a prisilinha. Aí une as peças.
Aqui ela ficou um pouco maior a barra, ó. Mas depois a gente tira na tesoura, acerta na tesoura. Agora o outro lado eu vou fazer com a presilhinha. Então aqui tá as presilhas. Olha só. Coloquei as presilhinhas na lateral. Aí agora a gente vai costurar. É claro que é bem mais prático, né? Bem mais prático. Não tem perigo do pano escorregar, a gente segura. Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui no cantinho, ó. Já vou tirar esse aqui. Dá um retrocesso. E vamos, ó, tá vendo? Ela já fica certinho, ó. Só a gente costurar. Bem mais prático. Então, cada um faz do seu jeitinho, né? Que achar melhor. Uns vai com agulha, eu não gosto de agulha. Olha, bem mais rápido. Aqui é a curvinha do quadril, ó. Então, todo mundo é capaz de fazer uma roupa, né? Todo mundo vai errar. Tem gente que tem medo de costurar porque não vai errar. Ah, eu vou errar, não sei fazer, mas todo mundo faz. Então, a gente viu aqui que a gente erra, né? Mas no final, a gente faz a roupa que a gente quer. Só ter mais paciência. Quando não tiver bem, não faz. Quando tiver melhorzinho, aí já vai lá na máquina. Errar, todo mundo erra. Vê aqui na barra, olha, um lado ficou maior, outro ficou menor. Mesmo eu acertando na mesa. E ficou assim. Mas é porque o tecido, ele é retalho, né? Isso aqui é retalho, não é aquele que a gente comprou por peça. Às vezes ela tem uns defeitos. Por mais que a gente acerte na mesa, e por ela ser assim molinha, dá mesmo esses erros, tá bom? Então, olha, fechei as laterais. Agora eu vou experimentar pra ver se ficou bom. Porque eu fiz pra mim, né? Sob medida. Depois eu vou acertar a barra aqui. E já volto. Então, eu fui lá, comprei o tecido, eu tinha lá mais tecido, eu peguei um pouquinho a mais. Eu poderia deixar o vestido do jeito que tava. Eu faria uma barrinha, ela iria ficar uns 5 ou 6 dedos acima do joelho. E a manguinha, depois eu vou mostrar que eu poderia fazer daquele jeitinho, a manga também. Eu vou mostrar depois como que eu fiz. Só que aí, como eu não queria ela curta, né, mais abaixo do joelho, então eu fui lá e comprei mais tecido, tá bom? O que eu vou fazer? Eu cortei, né, a largura que eu quis, pra ficar mais franzidinho. Aí agora o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o franzido dela. Eu vou vir aqui, olha, eu vou achar o direito. Primeiramente, molho o tecido, tá bom? Então, aqui, eu vou achar aqui o direito. Achei o lado direito, agora eu vou fazer ela aqui, olha. Eu vou vir com um pé de máquina. Eu vou larguecer aqui o ponto da máquina, pra ficar mais larguinho. Vou no ponto 7, ela vai até o 8. Vou larguecer também aqui o ponto da costura. E vamos fazer o franzido.
processo no final, mas eu vou puxar lá do outro lado. Olha só como ficou. Ela ficou franzidinha, olha. Aí eu vou medir na roupa, pra ver se fica certinho na hora de fechar aqui a barrinha dela. Então, o vestido eu poderia deixar ele do jeito que ele tá aqui, né? Olha, deixar acima do joelho. 5 a 6 dedos acima do joelho. Só que eu não quero que ele abaixo do joelho. Aí eu fiz o franzido, olha só. Essa é a parte direita. O que a gente vai fazer? A gente vai ver, olha, se vai dar certinho o franzido. Então, a gente vai colocar assim para dar uma olhada, ó. Vai colocar a presilha. Olha só, a gente vai colocar a prisilinha. E vai ver se está bom ou não. Para não ficar muito franzido de um lado e o outro não, tá bom? Então, eu vou colocar aqui até o outro lado, olha. A gente vai colocar certinho. Aqui não tem problema se a gente vai fazer no direito ou esquerdo aqui, pra cima ou pra baixo a costura, porque é só pra gente olhar pra ver se tá certo. Aí depois a gente faz certinho na máquina na hora de costurar, tá bom? Olha só, então eu vou fazer toda a volta. Só que aí a gente vai escolher o lado que vai fazer, se a gente vai querer a costura na lateral do vestido ou atrás, né, pra acompanhar a costura. Então, eu vou fazendo aqui, aí eu já volto com vocês, tá bom? Então, olha só quanto faltou. Olha, eu vim aqui, o franzido ficou até aqui, olha. Então, faltou esse pedaço aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai soltar um pouco mais aqui as preguinhas aqui, tá? Os franzidos. Então, eu vou soltar mais ou menos já do tamanho que tá ali. Então, a gente vai ter essa noção para poder soltar. E a gente tem que fazer desde o início aqui, olha, não é só ali, senão fica feio. Olha só, então a gente vem aqui na ponta, que eu não dei retrocesso, ó, e a gente vai soltar de pouquinho. Se não ficar muito franzido de um lado, pouco franzido do outro, tá bom? Aí fica feio. Então, a gente vai soltando o franzido, olha. A gente vai soltando de pouquinho, muita paciência, tá bom? Mas é assim mesmo, até chegar àquela parte lá que está faltando. Então, eu vou soltando aqui, devagar, senão ela arrebenta a linha. Vou soltando aqui e já venho com vocês para ver como ficou. Pessoal, olha, eu desmanchei de novo. Olha, fiz outro franzidinho. Só que aí eu fiz no número 6. No ponto 6 da máquina, deu certinho o tecido e a largura deu certinho, tá bom? Os franzidinhos, olha só como que ficou bonitinho, bem espalhado. Então, quando vocês forem fazer, vocês já decoram o ponto da máquina, né? Que vai dar certo para fazer o franzido. E o tecido, porque eu acho que cada tecido é um ponto da máquina, né? Porque a minha, no caso, é o 6, da Singer Promise. Foi o número 6, tá bom? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o lado que eu quero deixar a costura. Eu vou procurar aqui, opa, bateu. Eu vou procurar aqui, eu acho que eu vou deixar aqui atrás, nas costas. Que na lateral fica, eu acho que na lateral também fica melhor, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar na lateral. Aí, eu escolho o lado que eu quero, da lateral. E eu vou deixar a roupa do avesso. Olha, eu vou deixar ela do avesso. Porque a gente vai fazer, olha só. Direito. Cadê o direito? A gente vai fazer direito no direito, tá bom? Deixa eu ver, a máquina costurei assim. Ah, tá, aqui é o direito. Então, é direito no direito. Mas, como eu já sei mais ou menos onde ficou uns 2 dedos para me fazer a barra, para me fechar. Então, eu vou fechar primeiro aqui
na reta, tá bom? Ó, esse lado aqui é o direito. Então, eu vou fazer a costura aqui do avesso, olha. A gente vai fazer a do avesso, a costura. Peraí, gente, tá? Torceu aqui. Pronto. A gente vai fazer aqui, olha, ela tem o quê? Orelha, a orelha. Então, eu vou passar a costura pra lá da orelha, senão vai ficar aparecendo. E ficou certinho pra mim fechar na roupa. Caso ficar apertado, caso não der certo, aí eu desmancho um pouquinho e entro. E costurei assim, a gente, quando tá aprendendo, é assim mesmo, tá? Aí desmancha, faz de novo. E eu não vou passar overlock agora, né? Eu prefiro passar primeiro a reta, ver como ficou e depois passar overlock. Ó, vem retinho. Eu prefiro passar a reta porque vai ficar certinho. Tem gente que já vai para overlock, né? Então, aqui eu posso vir, olha. Se tiver dúvida, mede de novo na roupa, porque antes sobrar tecido e depois cortar, né? Do que faltar. Aí perde a roupa, perde a peça, tá bom? Então, eu vou dar uma olhada lá. Vou passar overlock. Não, primeiro eu vou passar a reta aqui. Né, eu acho melhor, porque vai ser melhor passar overlock. Que aí eu vou passar overlock aqui, como eu já sei que ficou bom o tamanho. E caso faltar, eu desmancho um pouquinho aqui. Eu vou lá passar overlock, porque não tem como eu juntar na peça, na reta aqui, porque depois vai ficar overlock aqui sem passar. Aí fica ruim, ó, essa parte aqui, tá bom? Essa parte aqui fica ruim depois. Então, eu vou passar overlock. Olha, passei a overlock, tá bom? A reta primeiro, depois overlock. Ai, deu uma coisada aqui, mas não tem problema, depois eu passo aqui. Aí eu fui trocar a linha e deu isso. Tá aqui, olha, direito. Olha só, eu vou vir direito com direito, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, olha. Achei a lateral que eu quero. Vou segurar aqui. Agora, eu venho com esse direito com direito. Deixa eu achar aqui. Pronto, ó. Olha só. Aqui o direito. Ó, onde tá a costura. Com direito aqui, tá bom? Tenta colocar bem juntinho, pra não ficar uma costura pra lá e outra pra cá. Senão fica feio. Então, eu vou colocar aqui. Vocês podem também colocar a prisilinha ou alfinete, tá bom? Em volta, pra ir costurando. Então, eu vou colocar bem rente aqui. Vou segurar aqui em cima, ó, desse lado, pra ficar certinho. Ele é um pouquinho chato mesmo pra fazer, tá? É assim mesmo, tem que ter paciência. Costura é isso, é arte, artesanato, paciência. Então, a gente vai costurar sem esticar o tecido. A gente só vai posicionar, olha o franzido, tá bom? Deixa eu apagar um pouco aqui. A gente vai posicionar o franzido e vai costurar, sem puxar. Eu não consigo costurar na máquina, porque eu tenho que ligar ela e ela acende essa luzinha. Vai devagar, sem pressa. Vai posicionando. Então, você vai ajustando, para não ficar depois aquela prega na roupa. Qualquer coisa, abaixa a agulha, ergue o pezinho, ajeita a peça, ó, ajeita a peça com os dedos. E vai devagar, tá bom? Então, você vai fazendo isso, olha, ajustando a peça, pegando o vestidinho, olha. Vem, ajeita, pra não ficar aquela peça de preguinha, né? Fica feio, ó. Vai indo, tá bom?
Eu vou fazer e já volto com vocês. Olha só, pessoal, fiz, olha que bonitinha. Olha só. Depois que a gente passar o overlock, que a gente já passou a reta, né? Deixa eu ver aqui, olha, a gente passou a reta. Então, vamos passar a overlock. Pode ver que ela vai ficar, tipo, puxando aqui, por causa do franzido, tá bom? Dá a impressão que vai... Aí depois a gente... Ela mesmo vai estourando sozinha, conforme a gente vai andando. Aquela linha que a gente fez o franzido, ela estoura. Mas fica tranquila, não tem problema não, porque a gente já passou a reta e passou a overlock. Ela não vai desmanchar, tá bom? Só fica de olho, ó, se passou certinho aqui, olha. Na hora de costurar, pra ver se não saiu, tá? Se não ficou preguinha. Olha o ponto da máquina, se não está franzindo. Não esqueça de voltar. Eu acabei esquecendo, eu fui franzir no número 6 e fui costurar aqui e esqueci de voltar aqui no 0. Que no caso da minha máquina, eu costuro no ponto 0, tá bom? E agora eu vou passar o overlock. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só como ficou. Olha só. Aí a gente emendou, tá bom? Ficou certinho, não ficou repuxando nada, não ficou faltando. Por isso que é bom a gente medir. Tenta usar o prendedorzinho, olha, na hora de fazer a medição, tá bom? Ou agulha, eu prefiro ele. Eu vou deixar no link da descrição, nos comentários, onde vocês conseguem o prendedor, tá bom? Agora eu vou passar o overlock. Pessoal, já aproveitei e passei a overlock aqui, olha, na barra, tá bom? Eu vou fazer ela com uma virada só. Eu vou vir assim, olha, na reta. E vou fazer a barrinha com uma viradinha, tá bom? Eu poderia fazer até duas, né, virada. Mas eu vou fazer ela numa viradinha só. Aí é bom passar o overlock. Olha só, passei a overlock aqui também. Tá bom? Olha, na roupa, né, aqui na barra. É por isso que a gente precisa, olha, fazer a overlock aqui primeiro, para fechar, porque senão aqui não dá certo, ó. Se a gente passa reta, só a reta aqui e fecha, mesmo fechando na reta e depois passando overlock, ficar ruim, que aí vai ficar faltando a overlock aqui, tá bom? Para o tecido não ficar desfiando. E agora, daqui a pouco eu vou colocar ela na mesinha e depois eu vou ensinar a parte da manga. A manga eu fiz um lado, assim, olha, eu dobrei, como eu comprei mais tecido, eu dobrei ela, eu fiz ela dupla. É verdade, podia ter passado overlock aqui, mas não tem problema não, eu passo lá na hora. Olha, então, olha, eu consegui fazer ela dupla, sem precisar fazer aquela barrinha aqui, né, a barrinha. Eu vou mostrar pra vocês o outro que eu ia fazer, o outro jeitinho. Olha só, eu poderia fazer assim também, ela fica muito bonita. No caso aqui, ela ia ficar caidinha. Eu ia passar overlock aqui ia costurar a manga e passar overlock. Ela fica muito linda. Eu já fiz isso no outro vestido meu. Eu tenho um vestido que eu fiz assim, tá bom? Olha, essa eu fiz normal, né? É que aqui não dá pra ver certinho. Essa eu fiz a manga, cadê? Aqui. Eu fiz a manga normal, né? Desse lado aqui. Aí, desse lado, olha, eu poderia fazer assim, olha. Pegar a manga aqui, né? Olha, aqui eu costuro, né? No direito com direito lá, né? Então, assim, eu ia costurar ela e ela ia ficar caidinha assim, olha. Ia ficar costuradinho aqui ia ficar lindo, tá bom? Eu poderia deixar assim também, mas como eu comprei mais tecido, eu fiz assim a outra manguinha, tá bom? Aí depois eu mostro outro vestido meu que eu fiz assim, a manguinha fica a coisa mais linda. Eu passei novamente aqui a saia, tá bom? A parte que eu vou fazer a barra. Vou começar pela costura aqui, tá bom? Olha, pela costura que eu vou fazer a barrinha. Eu vou virar aqui um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina para dar um acabamento de reta. Qualquer coisa, vocês colocam um guia, se vocês quiserem, tá? Para auxiliar. Olha só, eu tenho esse aqui, que ele é um guia, olha. Ele tem o ímã, então eu vou deixar bem rente o pezinho aqui. Aí eu vou fazer a barrinha, tá bom? Vou calculando aqui.
Pra dar certinho, olha. Sem pressa, tá bom? Que a parte de acabamento é assim, tem que ir bem devagar. Qualquer coisa vocês erguem o pezinho pra dar certo, tá bom? Eu vou me guiar aqui pelo pezinho. Aí a gente vai fazendo assim até dar a volta. Olha o ponto da máquina para ver se não tá repuxando. Dá uma olhadinha na canelinha se a linha não está acabando também. Então eu vou fazer aqui toda a volta. Fechei, olha a reta. Aqui fechei, tá bom? Aí a gente dá uma olhadinha atrás para ver se não escapou da overlock, se ficou pra fora, sabe? Aquela costura aqui não pegou os dois tecidos. Então a gente dá uma olhada, senão a gente tem que arrumar, tá bom? Mas aqui deu certo. Ela ficou esses franzidinhos aqui, mas na hora que a gente passar no ferro, vamos ver se ela sai. Porque eu não deixei sobrando tecido para ficar assim. Geralmente fica, né? Vamos ver na hora do ferro lá se ela vai sair, tá bom? Que às vezes a gente passando o ferro, ela sai. A manga, olha só, eu cortei ela dupla. Eu fiz ela assim, tá? Do avesso, cortei. Mas a gente vai costurar ela do lado direito, tá bom? Vou dar uma passadinha na manga. Apesar que nem precisa, né? Tá boa assim. Mas eu vou dar... Eu vou costurar ela bem aqui, olha. Rente um pezinho de máquina, porque ela vai ser duplo. Ela vai dar aquele caimento assim, ó. Tá vendo? A gente não vai fazer barra aqui. A gente vai fazer ela dupla pra fechar aqui, no ombro, tá bom? Então, a gente vai devagarzinho. Deixei o pé de guia aqui, a guia. O que a gente vai fazer? A gente vai unir bem certinho, olha, olhar os dois lados e passar a costura. Um pezinho de máquina. Olha, só unir os dois lados certinho. Não esquecendo que é do lado direito. Olha, então a gente vai com calma. Vai fechando. Vai até o contorno, ó. Se precisar, qualquer coisa, ergue o pezinho, ajusta. Mas não tira a agulha para baixo. Olha aqui, olha. Então, essa é a manga dupla. Aqui nas pontas, une. Une certinho. Pronto. Agora aqui, eu vou fechar na lateral. Olha, eu vou unir as laterais. A parte menor é da frente, não esquecendo que a parte menor é da frente, tá bom? Vou dar um pique, que é pra mim achar o meio, um pique bem pequeno. Pra achar o meio. Olha, achei o meio, tá bom? No direito, a gente não vai costurar no avesso, tá bom? Aí eu vou passar aqui, olha, antes de fechar no vestido, eu vou passar o overlock aqui. Porque eu já medi na roupa, vai dar certinho na hora que eu fechar. Porque eu tenho que passar o overlock aqui. Se eu fizer ela costurada na roupa sem passar o overlock, aí fica ruim de eu fechar aqui, olha, para passar o overlock. Então, eu já medi, então ela vai unir, olha, e eu vou costurar ela assim fechada. Com ela fechadinha. Mas é desse lado. Aqui, vou passar a costura aqui. Tá joia?
Então, eu vou lá passar no overlock e já venho aqui. Como eu tava já lá no overlock, então eu já fiz a outra parte. Coloquei a manga, tá bom? Em vez de eu vir pra reta e fazer depois a overlock, igual eu fiz a outra. Então, eu já tava lá, olha só, eu passei a overlock na manga, devagar, direito, a parte da frente com a frente, tá bom? E a de trás com a de trás. A gente não pode esquecer a posição da manga, senão vai repuxar e vai achar que foi errado o molde. Que o molde estava errado e não é, tá bom? Olha só, vou desvirar aqui rapidinho. Aí vocês vão ver, olha, aqui tá uma parte da manga, direita, da parte da frente, ó, essa aqui é a traseira, tá? De trás. E é aqui atrás. Aí depois a frente. Então, a gente tem que saber, na hora de colocar a manga, qual vai ser o lado da frente e o lado das costas, para não ficar o lado de trás na frente e ficar repuxando depois, tá bom? É que aqui a manga tá mais passadinha, que eu vou passar. Depois, a gente vai fazer aqui, olha, o acabamento da gola, que a gola não está feita. E eu dei uma diminuída no ombro, lembra que eu falei que eu ia testar em mim para ver se ficou bom? Eu dei uma diminuída no ombro e cortei aqui, tá bom? Aí agora eu só cortei a parte do ombro, tirei um pouquinho aqui na lateral, mas agora eu vou acertar na mesa, ó, pode ver que tá um pouquinho maior aqui onde eu cortei. Agora eu vou acertar na mesa, essa parte aqui, só dar uma arredondada e ver a frente se tá certinha também. Quando a gente vai mexer o molde, é ruim por causa disso. Ainda mais quando o tecido é molinho, a gente põe na mesa lá pra deixar certinho, pra cortar e depois não fica certo. Agora que a gente colocou os ombros, colocou a manguinha, vai passar de novo o vestido, a gente vai ver onde que tá o defeito. Olha, não tava assim, mas agora eu já achei o defeito aqui, tá joia? Então é isso aí. Aí eu fiz aqui. Vou passar aqui o ferro depois, pra ver se isso daqui sai. Olha, essa margem aqui, olha. Geralmente, quando a gente vai fazer um acabamento assim, fica isso daqui, né? Tá bom? Agora eu vou fazer lá a parte de cima aqui. E antes de fazer lá, vou passar a reta aqui na manga, que eu não passei, pra dar o reforço. Então, a gente vem aqui, olha, bem no comecinho aqui, tá? Da cava. E a gente vai passar a reta. Um pezinho ou bem perto da overlock. É ruim a máquina caseirinha por causa disso, né? Eu não tenho como deixar espaço da roupa pra vocês verem aqui certinho, olha. Senão ela fica pendurada aqui e aí fica ruim de fazer, olha, tá vendo só? Eu vou ver uma posição melhor pra câmera, pra filmar. Aí você faz bem rente a overlock, a parte da reta. Qualquer coisa, olha, ergue o pezinho, acerta o tecido e vamos passar. Olha só. Acerta de novo, para não ficar preguinho, tá bom? Eu vou fazer e já volto aqui. Olha só, ficou certinho, sem preguinha, tá bom? A gente olha para ver se não tem prega. Uma dica, eu achei melhor fazer na reta primeiro a manga para fazer essa costura da dobra, tá bom? Por quê? Porque a reta você vai equilibrando ela certinha para fazer o círculo, um arredondamento. Aí você já vem ali, dá o pezinho de máquina e vai fazendo, aí fica bem mais fácil fazer. E depois é só passar o contorno da overlock. Eu achei melhor a reta. Aí essa outra manga, como eu já tava na overlock, aí eu preferi pregar a manga na overlock e depois terminar aqui na reta. E ficou um pouco achei meio dificultoso. Assim, dá certo, mas a reta aqui eu acho melhor fazer do que depois ir para overlock primeiro e depois a reta, tá bom? Aí vocês vê depois, deixa nos comentários
Se vocês acham que é a mesma coisa, não dá diferença, ou achou mais fácil também fazer na reta primeiro, para depois fazer o acabamento na overlock. Aí vocês deixam nos comentários, tá bom? Agora eu vou passar a roupa de novo e fazer a parte de cima aqui. Então, aqui a gente vai fazer com viés. A gente vai fazer um acabamento de viés aqui. Tá joia? Então, vamos lá.